Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu hoje vou estar explicando para vocês a respeito desses julgamentos que o Supremo Tribunal está fazendo referente àqueles acontecimentos, aquela invasão do dia 8 de janeiro, não só no Palácio do Planalto, em Brasília, como em outros prédios adjacentes, e as condenações que estão acontecendo. Mas eu vou me prender no aspecto por que o Supremo Tribunal está julgando se essas pessoas que cometeram aqueles atos, elas não têm foro privilegiado. Tá? Porque o Supremo Tribunal ele está adstrito a julgar certos tipos de pessoas, normalmente autoridades, presidente da República, deputados federais, governadores, enfim, prefeitos de algumas capitais. E por que vocês estão vendo, principalmente os advogados, baterem muito na tecla de que eles são incompetentes? Então eu vou estar explicando para vocês hoje por que eles não são incompetentes. A mais alta corte de justiça no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Ele é uma espécie de uma quarta instância, né? Porque existem os juízes estaduais, cujas decisões deles são julgadas pelos tribunais de justiça estaduais. São 26 estados, 27 com Brasília, que tem status de estado. Tem os 27 tribunais de justiça e tem os tribunais federais de recurso, que é a segunda instância dos juízes federais de primeira instância, tá ok? E tem o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que na verdade ele pode reexaminar os que os 27 tribunais de justiça fizeram, seria uma espécie de terceira instância. E o Supremo Tribunal Federal, quando a Constituição é agredida, uma espécie de quarta instância. Então, porque a mais alta Corte de Justiça está julgando esses cidadãos que cometeram lá os atos, que foi, na verdade, um vandalismo, né? Não tem nada a ver com terroristas. Olha para Israel que você vai ver o que é terrorismo. Então, por que o tribunal está julgando, e principalmente os advogados estão batendo na tecla de que ele é incompetente? Não, ele não é incompetente. Então vocês vão entender, a explicação é simples. Ele não é a mais alta corte de justiça. Vou explicar sobre um outro aspecto para você entender melhor. Você tem uma empresa. Você é o diretor, o presidente lá da empresa, você é o dono da empresa. Aí você tem um diretor de comunicação, você tem um diretor comercial, você tem diversas diretorias e chefes de seções. Para quê? Para que eles te auxiliem você a executar o seu empresariado, ok? Todos eles têm funções determinadas, mas você, como o mais alto mandatário, se você quiser, você avoca a função de um deles. Um diretor seu fez uma coisa que você não gostou, você modifica. Então, é simples entender por que o Supremo Tribunal Federal pode estar julgando esses cidadãos. Ora, quem pode o mais
Ele não pode mais? Ele não pode julgar o que todos os outros tribunais abaixo fizeram? Então eles são a mais alta autoridade. Quem pode o mais, pode o menos. Então é simples. Eles avocam a função que seriam esses cidadãos serem julgados por juízes de primeira instância, de segunda instância, haver o recurso para o Tribunal de Justiça e haver o recurso até para o STJ e possivelmente até o próprio Supremo, a mais alta Corte de Justiça. Ele está avocando para si. Por quê? Porque há um interesse em ele suprimir essas instâncias inferiores. Mas ele pode fazer isso. É o mesmo exemplo da empresa que eu expliquei para você. Se você é o mais alto mandatário, você pode mudar o que qualquer diretor seu fizer. Qualquer um que está abaixo de você fizer. Assim o Supremo tem agido. Ok? Avocando para si e julgando esses cidadãos que cometeram aqueles atos. Puxa, mas alguém vai falar assim, mas como fica o duplo grau de jurisdição? Que a pessoa tem direito, tá? Ele tem direito ao duplo grau de jurisdição, que é os atos que o juiz faz serem reexaminados. Na verdade, se você for analisar, no Brasil tem 4, né? O que um juiz faz, o superior, o Tribunal de Justiça do Estado revê, ou se for um juiz federal, o Tribunal Federal de Recursos, o STJ seria uma terceira instância, revê o que todos fazem, e o Supremo o que os 3 fizeram. Então, na verdade, é mais que um duplo grau de jurisdição. Tá ok? Então, quem pode o mais, pode o menos. Se o Supremo Tribunal Federal pode reexaminar tudo que os outros fizeram, tá? Por exemplo, a questão Sérgio Moro-Lula, que falam no Sérgio Moro, que condenou, o próprio Lula andou falando algumas coisas aí a respeito a querer ferrar o Sérgio Moro, enfim. Só que tem o seguinte, o Sérgio Moro ficou lá atrás. O Sérgio Moro fez o primeiro julgamento, a defesa do Lula, na época esse que hoje é ministro Zanin, recorreu para o Tribunal de Justiça. No caso, como ele era juiz federal, o Tribunal Federal de Recursos, o primeiro tribunal, o tribunal manteve, quer dizer, o Sérgio Moro já ficou para trás. Quem assumiu as condenações foi o Tribunal Federal de Recursos. Não contente com o resultado, porque eles confirmaram a condenação do Lula, na verdade eles até aumentaram a pena, acharam que o Sérgio Moro foi mão leve, né? Foram ao Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça condenou, ok? E o Supremo condenou. Sérgio Moro já ficou lá atrás, 3 instâncias, tá? Lá embaixo não é mais o Sérgio Moro que condenou, eles confirmaram, correto? Então, chegou-se ao máximo que foi o Supremo Tribunal Federal. É o que ele está fazendo. Aí o pessoal pergunta, mas o duplo grau de jurisdição, se eles são mais altos, que direito vão ter essas pessoas que estão sendo julgadas? Ora, o recurso é para eles mesmos. O que é uma piada, né? Agora eles dividiram em 2 turmas, quer dizer, 5 ministros numa, 5 ministros na outra, para agilizar o processo, que são muitas pessoas para serem julgadas. Mas eles dividiram em 2 turmas. Então, veja bem, o recurso vai para quem? Vai para o pleno, para os 11 ministros? Você tem dúvida? Eles vão manterem o que foi feito, porque não cabe mais recurso. Eles são a última instância, entendeu? Mas que eles podem estar avocando para si e julgando e depois reexaminando no pleno a decisão que vai ser confirmada, não há dúvida nenhuma. E esses cidadãos, então, eles vão recorrer a quem? Não tem a mais alta Corte de Justiça.
Então, dentro do Supremo, das coisas que eu já lhes expliquei nos outros vídeos, dentro do que o Supremo está fazendo, ele está fazendo um tipo de um julgamento que é óbvio que é político, porque ele quer dizer, olha, que ninguém tentem. Vocês estão vendo? Estão pegando 17, 15, pegam um pouco, pegam 14 anos. Não adianta dois ministros lá que foram colocados pelo Bolsonaro voltar por 2 anos, por 5 anos. Isso eles são dois que ficam isolados, tá? Porque a maioria lá é que manda. Então você veja bem, pena digna de quê? De quem pratica crimes hediondos. E esses cidadãos vão recorrer a quem? Se é a mais alta Corte de Justiça. Entendeu por que o Supremo Tribunal avocou para si o julgamento, suprimindo as instâncias inferiores, e ele pode hierarquicamente fazer isso? Porque eles mesmos vão julgar um eventual recurso, vão dizer os cidadãos tiveram direito ao duplo grau de jurisdição, foi feito como se manda a Constituição e fim de papo, fim de conversa. Por quê? Porque eles querem condenar e querem fazer condenações exemplares para que nunca mais ninguém ouse enfrentar um poder constituído. É a razão por que eu estou fazendo esses vídeos, para mostrar que o objetivo é deixar o povo amedrontado, correto? Sem forças para reagir, vai perder emprego, vai perder... Quer dizer, satisfazendo esse mesmo povo com os próprios governos fazendo isso, com assistencialismo. Enfim, isso é um tratamento escravocrata. Isso não há a mínima dúvida. Entendeu? É tipo, para dar um exemplo, não se metam a querer contestar o governo que nós colocamos lá. Que por enquanto estão dando o dedinho. Estão dando o dedinho, estão tudo de bem, está tudo bonito. Porque, como eu já lhes disse no vídeo anterior, eles mudaram o entendimento para colocar o Lula na cadeia, voltaram ao entendimento anterior para tirar o Lula da cadeia, porque ficaram com medo de serem varridos, né, pelo Bolsonaro, voltaram para o Lula. Correto? E o Lula, já compreendendo que pode ter eles como parceiro, por enquanto está quieto. Mas vamos ver o futuro, né? Vamos ver o que acontece aí para frente, tá bom? Então, essa é a razão porque eu estou fazendo esse vídeo, para lhes explicar que não há nada de irregular, não. O Supremo pode avocar a função que são dos seus inferiores hierárquicos, que são os tribunais, até chegar aos juízes estaduais. E ele pode sim passar à frente, e ele mesmo faz duplo grau de jurisdição, ou seja, o recurso é para ele mesmo. Já que a Constituição não diz que o recurso tem que ser julgado por outros que não participaram do primeiro julgamento. Entendeu? É isso. A Constituição de 1988, que eu um dia farei uma série explicando, ela é um cheque em branco. Você sabe o que significa um cheque em branco? Você assina o cheque, não põe data, não põe nada, dá lá para uma pessoa o valor que ela quiser. A Constituição Federal de 1988, ela é assim, é um cheque em branco. E esses ministros estão começando a usar esse cheque em branco.
E olha, quem sabe, né? Quem sabe no futuro aconteça algo inédito, que é e seria inédito no mundo, o judiciário governar uma nação. Olha, é o que mais poderia se aproximar do que foi o império, que era a autoridade, tinha autoridade, o imperador tinha o poder moderador. E não usava, né? Todas as histórias que vocês ouvem aí de Pedro I, Pedro II, não é a real. Quem estuda história sabe qual é a real. Entendeu? Mas é isso. Se inscrevam no canal, deem o like para esses vídeos que eu tenho trazido. Para quê? Para que, havendo visualizações e likes, o YouTube leve isso para muito mais pessoas. E ele tem um start, né? Que ele funciona assim. É um automatismo. Tá bom? Pode dar like negativo. Você não gostou do que eu falei? Dá um like negativo. Dislike, como dizem. Gostou, achou razoável? Dá um positivo. Mas não fique omisso. Porque é impossível que você não tenha opinião, né? Ou você gostou ou você não gostou. Se para você foi indiferente, então aí você não dá like nenhum. Isso também quer dizer pouca coisa. O importante é que se dê o like, negativo ou positivo, até para que eu me policie e me corrija. Se inscrevam no canal, tá bom? Até a próxima oportunidade. Foi um prazer estar aqui mais uma vez.